Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Thinking. Hoje o papo é especial. A gente vai conversar com uma personalidade que marcou e continua marcando gerações de profissionais de marketing no Espírito Santo e no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, já se vão quase 20 anos, o nome dele já era uma referência absoluta. Era comum entre colegas e clientes a gente ouvir história e até frases dele sendo citado em reuniões. Eu tive a sorte de esbarrar com o Ronald em alguns desses projetos ao longo do tempo. E mais do que um consultor brilhante, ele sempre se mostrou um excelente comunicador e professor. Uma pessoa curiosa e com uma capacidade rara de interpretar o mundo dos negócios com sensibilidade. O que, inclusive, é uma característica marcante de escritores e poetas. A área pela qual o Ronald também passou ao longo do tempo. O Ronald Zominhan Carvalho é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, atuou como executivo em grandes empresas como Volkswagen, Johnson & Johnson, Ogilvy e Paulo Stur. Como consultor, ele já desenvolveu mais de 200 projetos para marcas como Citibank, Itaú, Sadia, Perdigão, Bank Boston e tantas outras. Fez especializações nas universidades de Harvard e Southern California, nos Estados Unidos, além de ter experiências na Europa. E por aqui, formou e inspirou uma legião de profissionais que hoje ocupam posições estratégicas no mercado e que certamente ficarão felizes em vê-lo por aqui no podcast. Hoje, eu quero propor uma escuta atenta e respeitosa, porque ouvir o Ronald é revisitar a essência do marketing, ao mesmo tempo que ajuda a gente a olhar com mais clareza para o futuro, tendo a opinião de um profissional que há 80 anos é um visionário. Vamos nessa? Poxa, eu não tinha noção de que eu era tudo isso, viu, Rodrigo? Muito obrigado. Merecia muito mais. Mas, Ronald, como eu comentei aqui, né, na minha introdução, eu acho assim que eu tive a felicidade de encontrá-lo ao longo do tempo. É verdade. Lembro que bem no início da minha carreira, assim, eu tive a oportunidade de participar, de atender alguns clientes juntos, né, que eram atendidos por Ronald Carvalho, e eu lembro que aquela época era muito marcante, né, a figura de um grande consultor que nos acompanhava nas reuniões e que, apesar de eu não ter sido oficialmente seu aluno dentro de sala de aula, eu pude aprender um pouco. Vamos colocá-lo como discípulo, né? Isso aí, como discípulo. Então, assim, a imagem, até a aspiração de um dia poder me aproximar, né, da figura do Ronald, sempre me colocou na percepção dos mínimos detalhes. Talvez eu nunca tenha te falado isso, mas de perceber como que o Ronald se posicionava em reunião, como que o Ronald trabalhava todo o repertório dele, como que ele trazia a teoria para aplicação prática dentro das reuniões, então a posição firme na condução do cliente. Então todos esses pontos foram questões onde eu pude ver na prática a aplicação da figura de consultor. Muito bom. E posso dizer até mais. Eu diria até que na época eu trabalhava em agências de propaganda, de perceber até como um direcionamento de intenção de carreira. Talvez antes disso eu não me entenderia como consultor, né? E vê-lo em atuação me fez entender que consultor era uma coisa legal. Que bacana. Entendeu? Então, te agradeço imensamente por ter aceitado o convite de estar aqui, né? Eu é que agradeço, Rodrigo, essas palavras tão inspiradoras que você está dizendo, porque o maior orgulho de um mestre, eu disse isso já a você, vou repetir, é quando os seus discípulos se tornam mestres. Isso aí. Estamos tentando seguir isso. Ronald, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Pois não. Né? Se apresentasse, falasse um pouquinho da sua curta trajetória. Então, só 60 anos de trajetória. Olha, Rodrigo, eu comecei a minha vida profissional muito cedo, com 18 anos, eu entrei já na faculdade para GV, na época, né, a famosa GV, como se chama lá internamente. Isso foi há 60 anos, você imagine, eu com 18, aliás, eu não tinha completado 18 ainda, quando eu entrei para a faculdade. Porque eu fui direto, né? Sempre. Eu fui direto na admissão, fui direto no vestibular e entrei para a GV e começou aí o meu amor com o marketing e o meu envolvimento com marketing. Meu primeiro mestre de marketing foi o saudoso Raimar Richers, que foi o primeiro professor de marketing do Brasil. Ele era suíço,
veio contratado pela GV, que mal falava português na época. Ele, como era suíço, falava várias línguas, né? Como falam todos os suíços, e ele sabia um pouquinho de espanhol e português, e quando chegou, mal falava português. E foi meu primeiro mestre, e foi quem me seduziu para o marketing. Legal. Por que eu me apaixonei pelo marketing? Porque o marketing é satisfazer pessoas. E não existe tarefa mais nobre do que fazer pessoas felizes. Eu costumo dizer que só existe uma profissão mais nobre que a do consultor de marketing, é a do médico, que cuida da saúde das pessoas. Abaixo do médico está o consultor, o professor de marketing. E eu tive essa vivência, a vida dupla, como eu também já expus. Eu fui sempre um literato, né? Fiz o mestrado de literatura na USP, em literatura portuguesa, só não tirei os títulos, como sempre, né? Tenho o curso, mas não tenho. Eu gostava era de estudar e não de ter titulagem. E a mesma coisa com os títulos na área de marketing no Brasil e no exterior, como você acabou de mencionar. Eu tive o prazer, a satisfação de estudar nos Estados Unidos, na USC, né? A University of Southern California, em Harvard, em 1964, imagine, 61 anos, e depois na Europa, na Inglaterra, no Urwick Management Center, que é uma instituição de formação de executivos muito antiga, centenária. Como todas as coisas na Inglaterra, né? Que é um país que preza as suas tradições. Então essa foi a minha história. De lá para cá fui executivo, né? Executivo na Johnson & Johnson, muitos anos, que marcou, porque é uma empresa maravilhosa, que forma e cria bons profissionais, porque a sua ética é a ética de satisfação, de serviço ao consumidor. Perfeito. Existe inclusive um credo da Johnson & Johnson que é muito bonito, onde no primeiro capítulo diz que a nossa primeira obrigação é cuidar e satisfazer as pessoas na saúde, no bem-estar, na sua vida pessoal. E depois fui passando por aí até que em 1998 eu decidi me tornar consultor. Abandonei a vida de executivo na metade. Simplesmente, um belo dia eu acordei, fui para a Ogilvy na época e pedi demissão. E daí para frente virei professor e consultor, do que muito me orgulho, porque assim eu criei essa pleiade de discípulos e amigos como você. E certamente deixa um legado, né, Ronald? Então, assim, eu pude exemplificar um pouco da minha experiência pessoal com o Ronald, mas certamente muitos executivos e que lideram empresas no Espírito Santo e Brasil, hoje certamente passaram pela experiência do Ronald, né? Sem dúvida. Sem exagero, Rodrigo, são milhares de alunos e discípulos que eu tive ao longo desses anos. Aluno, porque eu nunca deixei de dar aula. Então, você imagine, desde a faculdade, eu no segundo ano já fui monitor na GV em São Paulo, com 19 anos. E nunca mais parei de dar aula. Aqui no Espírito Santo, eu já dei aula em todas as escolas de administração. Não é em algumas, não. É em todas. Eu só não dei aula na FUCAP, porque a FUCAP exige o título de mestre. E eu não tinha. Mas assim mesmo, o Valsemiro me chamou para eu fazer uma série de palestras aos alunos da FUCAP. Como eu não podia dar aula, eu fiz palestra. Foi muito agradável. É uma grande escola de negócios, né? Sim. Que aí deixa o reconhecimento, né? Ainda que não haja o título, mas o reconhecimento na figura, né? Eu convivi muito com eles e não podia dar aula, porque a regra é estrito, né? Fixa. Tem que ter o mestrado e o título para dar aula na FUCAP. Eu não tinha o título, né? Então eu fiz palestras. Isso aí. E para você ver, Ronald, o Valsemiro, que também são visionários, né? Lá na FUCAP, convida quem é visionário, e por isso que fiz questão de convidar o Ronald, né? É um ambiente visionário, né? Porque os visionários, eles se juntam.
Eles acabam se agregando, Exatamente. se colaborando, se entendendo, se descobrindo, inclusive. Porque um visionário vê o outro quando o percebe, Perfeito. quando o encontra. Exatamente. Isso não tem dúvida. Perfeito. Ronald, você falando da sua trajetória, uma coisa que fica, uma curiosidade que eu tenho, é como que era fazer marketing ali na década de 70, 80, 90, e se você consegue perceber diferença ao longo dessas décadas. Olha, eu vou dizer uma coisa muito simples para você. Eu acho que na época eu era um tanto quanto agnóstico, e hoje, como a gente fica velho, fica mais religioso, né? Eu acredito em Deus hoje, naquela época eu não acreditava, mas hoje eu vejo que acho que Deus me ajudou muito. Porque fazer marketing há 60 anos era uma loucura. Você imagine que não havia internet, Sim. não havia computador, não havia redes sociais, não havia nada. O marketing era feito por amor, Sim. puro, por inspiração, Sim. por prazer, por gosto, por atração pela satisfação Perfeito. do outro, como eu sempre digo. Então, realmente, o que me atraiu na época e o que me orientou foi essa visão, essa maneira de ver o mundo e a minha atividade profissional. Perfeito. E foi assim que a coisa veio crescendo. Perfeito. De lá para cá. A nós que começamos posteriormente, a gente até tem um pouco de imagem da época áurea do marketing ser anteriormente, onde as produções, trabalhando na UGV, a produção dos VTs tinha uma amplitude muito significativa, os filmes eram muito bem preparados, mas uma coisa que eu acho interessante, Ronald, é que você começou falando que a atividade de marketing ela só não é mais nobre do que a atividade do médico. Porque talvez o médico cuide da saúde das pessoas, mas o marketing cuida da alma. Da alma, o que é nobre também. O que é nobre. Então a gente consegue tratar o cliente de uma forma que o satisfaça emocionalmente. Isso. Né? Talvez isso não mudou, né? Não, isso foi a única coisa que não mudou. Você me perguntou o que mudou, né? E o que não mudou, eu diria para você o que mudou foi o acréscimo de instrumentos e ferramentas. Isso. Mas o que não mudou foi essa percepção da satisfação do outro. O marketing começou assim, porque não se esqueça do seguinte, eu sempre lembro isso que as pessoas esquecem. Marketing, Rodrigo, é venda. Sim. Não é outra coisa. Marketing é a sofisticação da venda. Na realidade, o que faz o marketing? Qual é a melhor definição de marketing? É pegar um produto ou serviço, produzi-lo e entregá-lo de forma acessível a um consumidor que precisa dele. E isso é muito bonito. Exatamente. E isso sempre foi assim. O marketing surgiu como a venda. Perfeito. E da venda se evoluiu para um conhecimento cada vez maior e uma relação cada vez mais instrumentada e sofisticada para satisfazer o cliente. Perfeito. Ponto. Isso não mudou nunca. Mudaram as ferramentas, mudaram as formas de agradar o cliente, mas a vontade de agradar o cliente, essa não mudou nunca e não vai mudar nunca. Isso, e uma coisa muito interessante, Ronald, eu estava conversando anteriormente, né, no episódio anterior com o Gabriel Torobay, que é diretor de inovação da Tec Vitória. Querido discípulo. E a gente estava falando justamente sobre como a inovação ela vai contribuir com o objetivo final da inovação, ela é a proposta de valor que a gente vai entregar a um determinado segmento, a um determinado perfil de público. E eu acho que o mais interessante, que o Gabriel falava, como que os profissionais que vêm de uma área de humanas como eu e ele, né? Você é de administração, né? Isso. A gente veio de comunicação. Como que nós nos aproximamos da área de inovação, muitas vezes por conta disso. Claro. Pela comunicação, lidar muito com pessoas e entender um pouco das dores e com base nisso a gente pensar em modelo de negócio para resolução de problema. E aí você entra na inovação. Inclusive eu estava conversando com o Gabriel, ele nem sabia que eu fiz parte do primeiro conselho consultivo da Tec Vitória. Olha só. Eu não sei se você se lembra do Leonardo Bucher, falecido, que foi um grande mestre também. Quando ele assumiu a Tec Vitória, ele foi o primeiro diretor executivo da Tec Vitória, me chamou
E eu fui do primeiro que conselho legal. consultivo da Tec Vitória. Isso há mais de 30 anos. Sim. 30 anos, mais ou menos. Então, essa vocação para a inovação está intimamente ligada a toda essa percepção. Porque comunicação também é marketing. Aliás, eu costumo dizer, está escrito num dos meus livros, que tudo é marketing e marketing é tudo. Isso não é uma coisa de autoelogio, não, mas é uma constatação de uma vocação. Sim. O marketing é tudo. Exato. Na empresa, desde a concepção do produto, você está fazendo marketing. Depois, quando você viabiliza a fabricação desse produto industrialmente, você está fazendo marketing. Quando você faz o controle de qualidade, você está checando se o produto está adequado ao que o cliente precisa. Quando você faz a distribuição, a venda, quer dizer, toda a cadeia produtiva é inspirada por quê? Pelo consumidor. É ele que comanda tudo. Ele é o objetivo fundamental da função do marketing. Perfeito. E aí entra a inovação. A gente está sempre buscando, Rodrigo, por isso que você caiu na inovação. O Gabriel, que também é um discípulo querido, também nunca foi meu aluno, mas é um discípulo querido também. Por isso que todos vocês caem na inovação, como eu caí também. Sim. Porque a gente busca novas formas Legal. de atender o cliente, de satisfazer o cliente. Sim. E uma coisa interessante, Ronald, quando você falava, existe uma publicação da Harvard Business Review que ela fala dos setores que são mais, que tem maior ruptura dado o surgimento de novas tecnologias. O primeiro setor que eles colocam é o setor financeiro, que, né, é que a gente vê nos meios de pagamento, toda modificação que a gente tem observado nos últimos anos. O segundo setor é marketing, é mídia e comunicação. Ou seja, a gente está ali dentro dos setores que são mais, que tem maior disrupção, dado as novas ferramentas digitais. E aí, dado todo esse contexto, é natural que quando a gente trabalha já há algum tempo com marketing, como eu comentei, tem cerca de 20 anos que eu estou trabalhando com isso, a gente vê tanta mudança e pensa assim, gente, mas está mudando o marketing e o marketing está deixando de ser o que era. A gente começa a pensar nisso. Eis que um dia eu estava conversando com um empreendedor e ele convidava a filha dele para participar das reuniões, uma menina de 16 anos. E quando ela estava falando de escolha de profissão, ela falou assim, eu penso em fazer marketing, porque com essa mudança de realidade, marketing é tudo. E aí eu pensei, olha que interessante, né? Você vê? E aí, às vezes, a gente aprende justamente com uma pessoa que está vindo com a cabeça de fora e que mostra que com a mudança do mundo, tudo se torna mercado. Isso. Tudo se torna uma forma diferente de a gente atender o cliente para buscar diferenciação. E o bonito do que você está falando é uma menina de 16 anos, sem formação técnica em marketing, sem experiência profissional nenhuma, jovem, né? Uma adolescente praticamente ainda, né? Uma teen, 16, 16, e ela já tem essa visão natural. Olha que bonito isso. Que quer atender o cliente, que quer servir o cliente, porque tanto quer fazer marketing. Exatamente. Tá, exatamente. Não fomos nós que inventamos isso. E talvez ela, o que é interessante, né? Dentro de casa ela tem um exemplo do empreendedorismo, que é a família ela seria a terceira geração na condução. Olha que beleza. Na condução. E aí, e você também já foi, ou é empreendedor, né, Ronald? Também, eu fui empreendedor. Atualmente, eu posso me considerar empreendedor no sentido que eu tenho a minha empresa de consultoria, que hoje sou só eu e Gracinha Pinheiro, né? Minha esposa e sócia e consultora também. Perfeito. Então, hoje, nós temos a Ronald Z. Carvalho e Associados, que já teve 40 funcionários, tem hoje mais de 40 anos de existência, mas que hoje somos só nós. Sim. Mas eu já tive uma empresa grande de consultoria, que foi quando eu realmente empreendi, porque durante muitos anos eu tive todos os problemas e prazeres que tem um empreendedor, sim. Que é investir, colher, às vezes não colher, sofremos todos os planos. Nossa, e reformas desse país, maluco, né? Eu estava comentando com Gracinha hoje, quando prenderam o ex-presidente da República, que todos os ex-presidentes do Brasil, a partir de Fernando Henrique,
foram presos, com exceção da Dilma, que foi deposta, né? Que foi deposta. Os outros todos foram presos. O Temer foi preso, Collor foi preso, Lula foi preso, todo mundo foi preso. O Collor ainda foi antes do Fernando Henrique. Né? Antes do Fernando Henrique. Você veja o que é esse país. É um país, como diz não é um país para amadores, o Brasil. É um país extremamente complexo, já se vê isso na literatura que narra o que o Brasil é. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, conhecido como o pai do Chico. O Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, a Bandeirantes e Pioneiros, de Viana Muggi, são obras que mostram o que nós somos. Nós somos muito difíceis. O próprio Capitães de Areia. O próprio Capitães de Areia, de Jorge Amado, né, que foi o primeiro livro e o mais vendido. Já vendeu mais de 50 milhões de exemplares no mundo, Capitães de Areia. Já foi traduzido para mais de 40 línguas, mostrando a nossa alma, né, o que nós somos. E eu vou ser um pouco irreverente, posso, né? Citando o Tom Jobim, que perguntaram para ele por que ele, que era um homem internacional, por que ele não morava em Los Angeles, já que ele ganhava direitos autorais em dólar e tal? Ele disse, olha, eu não moro em Los Angeles, porque morar nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda. Agora, morar no Brasil é uma merda, mas é bom. O gênio, né, do Tom Jobim. E essa é a verdade. O Brasil é um país difícil, não é um país sério. Frase atribuída ao de Gaulle, né? O Charles de Gaulle, grande presidente da França, c'est pas un pays sérieux, né? Não é, mas é um país sério. Por quê? Voltando e ligando tudo de novo ao marketing. Porque é um país baseado no amor. Sim. É um país onde existe uma vontade de agradar o outro. Você pode reparar. Você vai para a Bahia, por exemplo, você senta num bar, de repente vem um cara e diz, meu rei, o que você vai querer hoje? Estou aqui para lhe servir. Quer dizer, é essa maravilha dessa forma amorosa e gostosa do brasileiro. Que também leva ao quê? Ao marketing e à inovação. Ronald, eu queria saber como que você veio parar no Espírito Santo. Pois não, é uma história bonita, inspiradora, porque é uma história de amor. E nós estamos falando muito de amor aqui, né? Amor ao cliente, amor ao consumidor. Eu era consultor do IASIG International. Eu fui o criador do IASIG International em São Paulo, junto com o Ricardo Young, que na época era o sucessor do pai fundador do IASIG e presidente do IASIG. E Gracinha era a franqueada do Espírito Santo e a coordenadora regional do IASIG. E nós nos conhecemos no IASIG, trabalhando juntos. Na época, recém-divorciados, eu e ela, e começamos um namoro numa convenção do IASIG em Porto Alegre. Aí chegou numa hora que ou eu terminava o namoro ou eu mudava para Vitória, porque ela não podia sair daqui com todas as empresas que ela tinha, o IASIG e tanto. Ela tinha, na época, 4 IASIGs, era o maior franqueado, era a Gracinha, ela tinha 2.500 alunos. É uma marca muito forte, nacionalmente, no Espírito Santo, né? Feito localmente no Espírito Santo por ela. E aí eu vim para cá, trouxe meu pai e minha mãe, que morreram aqui, viveram um final de vida maravilhoso aqui, que eles não viveriam jamais em São Paulo, com a qualidade de vida que essa terra tem, e aí que eu vim parar em Vitória. E aí, Ronald, eu queria que você contasse um pouco, você fez várias citações à literatura, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua transição dentro do universo de literatura, o seu estudo, né? Sei que você fez uma pós-graduação na USP. Isso, a história vai de novo, Rodrigo, às raízes, como diria o Lúcio Rangel, que foi o grande mestre do Vinícius de Moraes. Meu pai, era poeta, João Carvalho Filho. Um poeta, assim, pequeno, modesto, mas sério, que levava a sério a poesia e a música. Ele era um tocador de violão, seresteiro e poeta. Embora fosse ao mesmo tempo também, a vida dupla, um excelente advogado, que ele era advogado de profissão e poeta, porque poeta tem que ser outra coisa, porque senão morre de fome, né? Poesia não dá dinheiro.
o que dá dinheiro é outra coisa. Então a gente tem que ser poeta e outra coisa. Então eu tive essa herança de papai da poesia. Ele me ensinou a poesia desde menino. 2 coisas meu pai me ajudou muito e me formou na vida. Em primeiro lugar, línguas. Que ele me fez estudar línguas desde menino. Com 4 anos de idade, eu já estudava inglês. E depois estudei francês na Aliança Francesa, estudei espanhol no Instituto Ibero-Americano, estudei italiano no Círculo Italiano, e assim foi. E a outra coisa que ele me ensinou foi o amor pela poesia. Eu costumo dizer que eu herdei de João Carvalho 2 coisas: a poesia e a capacidade infinita de amar. O que é extremamente poético. E foi assim que eu virei poeta. E já com 15 anos de idade, eu criei em São Paulo a Semana da Poesia Novíssima, que deu origem ao Grupo dos Novíssimos, que foi importantíssimo na literatura brasileira em São Paulo. Depois fiz parte e desenvolvi com Lindolf Bell a catequese poética. Então, desde 15 anos que eu tenho essa vida literária em paralelo à minha vida de marketing, porque na realidade as coisas não são conflitantes, ao contrário. Você, quando é um poeta, quando você é um literato, quando você estuda literatura, automaticamente você está estudando e trabalhando em quê? Em gente, Sim. Em pessoas, em amor, de novo, repetindo. Cai sempre nesse tema, né? Do amor, que é o tema dominante da minha vida. Sim. E assim que eu me tornei poeta. Aí, ao longo dos anos, eu fui me aperfeiçoando, estudando, fiz o mestrado de literatura na USP, fui aluno de Fernando Henrique, de tantos outros intelectuais no pós-graduado, né, no mestrado na USP, e fui desenvolvendo a minha... E escrevo até hoje. Eu escrevo poesia todo dia. Rodrigo. Legal. Ao mesmo tempo que eu estudo e leio marketing, inovação, tecnologia, o mundo hoje sofre grandes transformações, né? Eu também leio poesia. Perfeito. Tem previsão de lançamento de algum livro? Olha, eu acabei de lançar o ano passado um livro, aliás, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro com poesia, porque foi lançado o prédio Iconic, ali na Praia do Canto, da Aleixo Neto, e a construtora me contratou para escrever um livro de poesia sobre a Praia do Canto. Foi a primeira, e me pagou. A primeira vez na vida que eu ganhei dinheiro com poesia. Foi pouquinho, mas ganhei. Com muito orgulho. E eu lancei esse livro, que é um livro sobre a Praia do Canto. E agora eu estou preparando uma aventura que vai me custar um pouco de trabalho. Eu pretendo, no ano que vem, 2026, lançar uma pequena antologia. Quando eu digo pequena é porque eu não quero uma coisa muito grande, desde o meu primeiro poema até o último. Olha que legal. Eu pretendo ter uns 20 poemas, já estou planejando, porque eu devo ter mais de 1000 poemas guardados. Eu tenho ainda poemas físicos, quer dizer, em papel, porque não tinha computador na época. Hoje eu escrevo tudo nisso aqui. Aliás, não é nem computador. Eu escrevo hoje aqui, no Notes. Sim. Eu escrevo poesia todo dia aqui, no celular. E tenho, portanto, uma história. Então eu quero ver se falo desde o primeiro poema, que eu tenho tudo guardado. Tenho um baú em casa cheio de poesia em papel. E tudo aqui também no meu celular. Então eu pretendo lançar o ano que vem, e eu vou te convidar, sem dúvida nenhuma, estarei lá. Um livro, uma pequena antologia, a história da minha poesia. Que maravilha, Ronald. Você comentou sobre uma percepção que a poesia ela pode ser contraditória a uma atividade do marketing, que talvez seja entendido como uma atividade mais lógica, né? Mas é engraçado que eu percebo íntima relação entre os dois. Isso. Porque tanto o escritor quanto o poeta, ele tem a capacidade de perceber o mundo de uma forma diferente e tangibilizar. Vou citar novamente uma fala do Walter Longo, que falava sobre uma necessidade de competências essenciais para lidar
numa nova realidade de mundo, é a gente ter repertório, capacidade de síntese e criatividade. Aliás, você citou muito bem alguém que é também um meu discípulo, o Walter Longo. É mesmo? Porque eu fui muito amigo do pai do Walter Longo. Se você notar, o Walter Longo se chama Walter Longo Júnior, que o pai dele, Walter Longo, foi meu companheiro de trabalho em Páginas Amarelas, LTB, em 68. Eu tinha 24 anos. E aí eu conheci o Walter, que é bem mais jovem que eu, bem mais, tem uns 15 anos menos que eu, e que na época era um meninão. E aí o Walter hoje eu considero também um discípulo meu, e também considero que depois eu fiquei meio discípulo do Walter também, porque ele cresceu muito. Genial, né? É genial, é um cara maravilhoso, a gente se adora, se gosta muito, e ele tem por mim um carinho muito grande por causa dessa minha amizade com o falecido pai dele, o Walter Longo Sr., como eu o chamava na época. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso que essa citação dele, você pode repetir? Então, ele falava sobre, a gente estava falando sobre o contexto de inovação e inteligência artificial, e ele falava de 3 competências essenciais para lidar nesse mundo. Uma é repertório, outra é capacidade de síntese, perfeito, e outra é criatividade. Com essas três competências, a gente pode utilizar, por exemplo, a inteligência artificial 100% a nosso favor. Claro. Se a gente consegue conversar com a máquina, se a gente tem criatividade e repertório, e é isso que eu acho muito interessante, Ronald, na sua fala, porque você falou sobre aprendizado de idiomas, você falou sobre a busca pelo detalhe na percepção do poeta, você falou sobre, enfim, conversar com o Ronald é falar sobre literatura, é entender como que você entende o mundo. Então, toda essa força de repertório capacita os profissionais para uma nova realidade de mundo, mas também o consultor. Claro. Porque o consultor e essa possibilidade de ser atento aos detalhes faz com que a gente perceba as dores dos nossos clientes, mas mais ainda a dor de quem é cliente do nosso cliente. E se você pegar essa fala do Walter, que não podia deixar de ser como é genial, ela serve para tudo. Serve inclusive para poesia. Exato. Vamos lá, capacidade de síntese. Poesia é síntese. Exato. É você pegar um turbilhão de sentimentos e transformar num versinho. Exatamente. É capacidade de síntese. Repertório. Você não pode escrever poesia se você não tiver do mundo. Repertório. E, finalmente, a terceira... repertório, capacidade de síntese e criatividade. E criatividade. Exato. Que é para marketing, é para poesia também. Então, realmente, não escapa. E agora que você citou também a inteligência artificial, uma coisa que eu tenho trabalhado muito ultimamente é a inteligência artificial. Eu estou trabalhando com Gemini e ChatGPT. Perfeito. Os outros eu ainda não peguei, porque eu me apaixonei tanto e aprendi a mexer tanto que eu estou ficando neles para me concentrar na produção. E eu estou fazendo, inclusive, a inteligência artificial me deu uma visão, além de toda a parte literária e escrita, a parte que eu sempre fui muito apaixonado pelas artes plásticas. Eu nunca divulguei, mas eu também já fui pintor, pintei. E no ChatGPT e no Gemini, você pode criar imagens também. Sim. E eu estou criando imagens na inteligência artificial. Olha que coisa gostosa e bonita, né? Às vezes eu fico horas no Gemini, no ChatGPT, criando imagens. Criando caricaturas minhas, caracterizações minhas, ou do meu gatinho. Nós temos em casa um gatinho siamês mestiço, e é muito agradável essa coisa da inteligência artificial. Então, nós caímos aonde? Nós caímos no grande futurólogo e historiador nessa época, que é o Yuval Harari. Sim. E o Yuval Harari fala de inteligência artificial. Ele fala de tecnologia da informação, que é essencial também hoje, e ele fala da capacidade de inovar e criar também. Exatamente. E ele é uma figura extraordinária, interessantíssimo, né? Um homem diferenciado. Exato. Ele é um homem homoafetivo, casado com outro homem, e que vive num kibbutz em Israel,
que medita 2 horas por dia, o Yuval Harari. Quer dizer, é uma cabeça, não é moderna, ele é uma cabeça futuro. Sim. Ele não é um homem contemporâneo, ele é um homem do futuro. Exatamente. Quer dizer, um homem que vive de trabalho intelectual, milionário hoje, com o sucesso dos livros dele. Best-seller, né? Um atrás do outro. Um atrás do outro, são 4 best-sellers já. Quer dizer, e no entanto que vive num kibutz, modestamente, comendo o essencial, tendo o essencial para viver, meditando 2 horas por dia e escrevendo 3, 4 horas por dia. Então a vida dele é meditar e escrever. É ou não é o homem do futuro? É o Yuval Noah Harari. E que tem um direcionamento de vida que, inclusive, ele coloca nos livros dele, que é uma percepção, porque o Harari, ele traz tanto as questões de futurologia para o lado bom e para o lado assustador, né? Exato. Então ele nos prevenindo quanto aos possíveis perigos de um futuro assim. E ele traz isso de onde? Você sabe que a formação dele original é história. Ele é um historiador. Sim. Então ele traz isso do quê? Da história da humanidade. Tanto que o livro dele, Nexus, por exemplo, é a história da comunicação humana desde a pré-história até hoje e o futuro, né, da comunicação humana. Então é essa coisa maravilhosa de entender o ser humano. Caímos de novo na mesma coisa. Exatamente. E eu acho que, Ronald, essa questão que a gente fala de inteligência artificial, a gente definitivamente está na ponta do iceberg, porque a gente fala sobre a inteligência artificial generativa, que são essas ferramentas que ficaram extremamente populares após novembro de 2022, né, que foi o lançamento do ChatGPT, e que o ChatGPT gerou uma corrida absurda em termos de velocidade, né, que chega hoje, inclusive, no Gemini com o Veo 3 do Google, né? Não sei, você falou que faz imagem, não sei se você já experimentou fazer vídeos. Não, ainda não. Não, eu estou em imagens estáticas, por enquanto. Mas a grande questão é que a gente ouve falar sobre a alta velocidade da capacidade de processamento, né? Na lei de Gordon Moore, lá, que foi fundador da Intel, que ele falava da velocidade de processamento a cada 18 meses, né? E a gente vê um nível extremamente acelerado. Então, de a gente chegar ao a primeira versão do ChatGPT ali, o 3.5, para o que a gente tem hoje, e com as centenas, né, com as milhares de ferramentas de inteligência artificial que a gente tem, é um caso assustador. Lembrando que a gente está falando só da inteligência artificial generativa. Existem vários outros campos da inteligência artificial, como visão computacional, como machine learning, como, enfim, várias outras, que podem revolucionar absurdamente. E aí que, novamente, tá a capacidade de auto-inovação das empresas para que elas possam se familiarizar com esse tipo de novas ferramentas e que possam usar a seu favor. Porque, de novo, o dado que eu falei da Harvard Business Review fala do alto potencial de disrupção que as novas tecnologias vão fazer em cima dos nossos setores. Então, se nós não nos adaptarmos, a gente está fadado a graves problemas de competitividade. Né? Por isso que eu, do alto dos meus 81 anos de idade, me orgulho muito de ser jovem. Perfeitamente. E de estar antenado e ligado a toda essa colocação que você fez da nossa atividade sempre atualizada e até premonitória. E tem uma outra coisa que eu sou apaixonado também, porque como leitor onívoro, né, eu também sou apaixonado por ficção científica. Sim. E existe um autor que é o meu grande ídolo, que é Isaac Asimov, que foi um grande cientista químico, inclusive indicado para o Prêmio Nobel, e que escreveu uma série de livros de ficção científica maravilhosos. Tem uma série sobre robótica, chamado Eu, Robô, I, Robot, e tem a série da Fundação, Foundation, que é a história uma história do futuro da humanidade baseada numa fundação que administra a Terra e toda a sua aventura intelectual. Então, o Isaac Asimov nos ensina que o futuro é exatamente nesse caminho, e isso que ele escreveu há mais de 50 anos. Nos livros do Isaac Asimov, você vê o robô praticamente substituindo o ser humano. Inclusive, tem um livro
do Ray Bradbury, que é The Bicentennial Man, o Homem Bicentenário, que é a história de um robô que se humaniza. Sim. E que chega num ponto da vida dele, ele faz questão de morrer. Sim. Porque ele se torna tão humano, fisicamente e tudo, que ele diz, não, agora eu quero morrer, porque eu sou um homem. E ele morre no final do livro, Sim. The Bicentennial. Ele foi adaptado por Hollywood também, né? Foi, com Robin Williams, sim, que deu um show, né, no papel do robô humanoide. Uhum. Então, essa coisa me faz lembrar, inclusive, você falou em disrupção, e eu me lembrei de um outro discípulo muito querido que você também certamente conhece, que é o Léo Carrareto. Sim. O Léo Carrareto é outro que eu herdei, porque o Rafael, falecido tragicamente, prematuramente, ele me deixou de herança o Léo. O Léo era menino quando ele faleceu, e eu me liguei muito ao Léo nessa época. E o Léo é o mestre da disrupção, né? Sei. Ele está mergulhado até o pescoço, e olha que para mergulhar o Léo inteiro tem que ser bastante fofinho, né? coisa, porque ele é fofinho. E essa disrupção é a nossa tarefa e a nossa vocação, Rodrigo. Você, Gabriel Torobai, Léo Carrareto, são todos, Walter Longo, profissionais ligados à disrupção. Sim. Nós estamos aqui para fazer um mundo novo. Sim. E essa é a nossa tarefa. Preparar um mundo diferente, melhor do que esse aqui. Sim. Não que esse aqui não seja bom, claro, mas ele precisa ser melhor do que ele é. E nós estamos trabalhando. Sim. Essa é a principal disrupção. Perfeito. Que nos proporciona a tecnologia da informação, a inteligência artificial, né? E toda essa riqueza de instrumental que a gente tem cada vez mais. Maravilha. Não se esqueça, você foi buscar o meu começo, né? Me fez falar do meu começo, mas quando eu comecei, querido, não tinha computador, não tinha celular, não tinha métricas e dados. Outra coisa que a gente não falou ainda, se você pensar o que você tem de disponibilidade hoje de métricas e dados, é uma loucura. Na minha época, não tinha nem o índice Bovespa. Meu primeiro emprego no Banco da Bahia, com 18 anos de idade, eu fazia um cálculo do diário num papel almaço, 4 papéis, folhas de papel almaço grudado, eu fazia o cálculo do que seria o índice Bovespa, da evolução da Bolsa. Imagine, eu com 18 anos, né, em 1964, quer dizer, então essa coisa, não tinha dados, não tinha inteligência artificial, não tinha computador, não tinha, quer dizer, não tinha nem, para você ter uma ideia, não tinha nem telefone celular. Perfeito. Meu primeiro telefone celular eu ganhei da Gracinha em 1994. Quer dizer, há 30 e poucos anos. Sim. E o legal, Rona, você falando de análise de dados, é que a gente vai percebendo uma evolução dos dados, né? Porque os dados eles tinham um fim descritivo. Ou seja, eu conseguia analisar dados de uma empresa com base no que aconteceu. Eles passam depois para o nível analítico. Isso aconteceu por causa daquilo. A gente começa a ir para um nível preditivo. Isso. O que é o nível preditivo? Com base nos dados vai acontecer isso. Perfeito. Sabe qual que é o próximo dado? É o prescritivo. O prescritivo é com base nos dados eu tenho capacidade de influenciar o que acontecerá. A gente já vê dado prescritivo acontecendo. Sabe o exemplo que eu coloco de forma bem objetiva? De você ter aquela percepção que o seu celular descobriu o seu pensamento. Que a publicidade que aparece para você, às vezes, muitas pessoas falam, mas o celular me ouviu, e outras falam, eu pensei numa coisa e o celular me mostrou. Isso acontece porque, basicamente, os dados que a gente vai consumindo ao longo do tempo estão induzindo ao raciocínio. Claro. E, né, não tem mágica nenhuma. Cruzando com outras tecnologias, com Big Data. Né? Então, a gente está pegando dados, grandes volumes de dados, de um padrão de comportamento, e dado o seu comportamento com base no seu agrupamento social, você tende a ter interesse por aquilo. E olha, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque é aquela história, né, que o prazer do mestre é quando
seus discípulos se tornam mestres, porque esse encadeamento do pensamento humano, dos dados, é uma coisa prevista pelo Isaac Asimov nos seus livros. Exato. No Fundação, ele prevê isso. Ele prevê um indivíduo que cria um plano de dados que, através desses dados, ele determina o futuro da humanidade. Pois é. E todo o futuro da humanidade é prescritivo através dos dados, né? E que é maravilhoso. Isso há mais de 50 anos. O Isaac eu fico encantado com esse tipo de coisa. Como o McLuhan falou da tecnologia ser extensão humana. E se falar isso, sei lá quantos anos atrás, 60, 70 anos atrás, e fazer uma citação dessa sem a percepção da evolução da tecnologia que a gente tem, que a gente entende completamente. Aí, um exemplo de um exercício que um professor do MIT fez, no qual ele dividia a sala pela metade usava a IA para a resolução de um problema e a outra metade não utilizava. Os resultados são similares, mas algum tempo depois ele vem perguntar, gente, vamos voltar naquele problema? Todo mundo sem IA. E aí, naturalmente, quem não utilizou para IA tinha conceitos muito mais fortalecidos para a resolução daqueles problemas. Ou seja, a gente está entrando num contexto onde é muito importante a gente entender qual que é o uso da IA. Porque nós, Ronald, a gente vivenciou, a gente foi construído numa época pré-IA. A minha preocupação está nos meus filhos que têm 3 anos. Então, como que vai ser isso daqui a pouco? Já vão nascer com IA. Exatamente. Mas procure ler, você vai gostar muito, a série Fundação, do Isaac Asimov. Tem na Amazon. Sim. Procura lá Fundação Isaac Asimov, que você acha. Dá a dica aí para quem está assistindo o podcast, né? Fundação Isaac Asimov. É o plano Seldon, ele chama. Isso que você acabou de descrever, o plano preditivo e prescritivo, é o plano Seldon. É um gênio, esse Seldon, um homem, Harry Seldon, que desenvolve um plano que é preditivo e prescritivo para a humanidade. E aí que se estabelecem as fundações. São 3 fundações. Então é a primeira fundação, a segunda fundação e a terceira fundação que é secreta. Ninguém sabe, porque é a prescritiva. Olha só. Então é muito bonito, procura essa série. Tá na lista de leitura já. Você vai gostar. Fundação. Maravilha. A Isaac Asimov, que é justamente a utilização dos dados de forma até prescritiva. E não estamos muito longe disso não, viu? A gente já tem casos de aplicação de prescritiva. Tem casos muito claros. Essa história que você citou, por exemplo, do celular, que a pessoa diz, não, que milagre, o celular adivinha o que eu penso. Não, o celular não adivinha nada, o celular acumula dados e trabalha com esses dados. Que é basicamente, a inteligência artificial, basicamente, ela é estatística, né? Claro. É análise de variáveis que influenciam um determinado fenômeno e essas variáveis, elas conseguem estimar o que vai acontecer. Isso é o sublime da inteligência artificial e do mundo que nós vivemos e que nós iremos viver cada vez mais. Você citou seu filho de 3 anos e que o seu filho Os dois, né? É um casal. Os dois é um casal? É um casal de gêmeos. Gêmeos, eu lembrei. Vão viver, já nasceram com a inteligência e vão viver com isso. Já estão provavelmente ligados na eletrônica e vão ter um progresso intelectual que nós não tivemos. Exatamente. E não é dizer que vai ser acomodado porque tem inteligência. Ao contrário. Vai ser mais estimulado do que nós fomos. É um desafio, a pedagogia, a educação, né? Vão ser mais rápidos do que nós fomos. Sim. Eu levei décadas para chegar onde eu cheguei. Você já levou menos tempo. Você está levando 20 minutos para chegar quase onde eu cheguei. E os seus filhos vão levar 10. Sim. E os seus netos vão levar 5. Exatamente. E os seus bisnetos já vão nascer com isso na cabeça. Exatamente. Porque o cérebro guarda e acumula. O cérebro, na realidade, é um mundo de sinapses. E quanto ele mais desenvolve, mais aprende. E hoje está provado cientificamente que o cérebro é transmitido, o conhecimento pode ser transmitido geneticamente. Quer dizer, onde é que a gente vai chegar? Exatamente. A gente nem consegue adivinhar.
mas é muito bonito. Pois é. Ronald, você tem noção que a gente poderia passar o dia inteiro conversando, Eu já né? vi que a gente já passou o horário, aí, inclusive, e eu fico muito feliz e te agradeço muito essa lembrança, porque foi e está sendo para mim muito estimulante. Eu aprendi muito com você hoje, o que é o tal orgulho do mestre, né? E essa questão dos dados preditivos e prescritivos, eu nunca tinha pensado nisso, honestamente. Você não tenho nada que esconder hoje em dia na minha vida. E eu aprendi muito com você aqui hoje e espero que eu tenha podido também transmitir coisas boas para quem vai nos assistir nesse podcast. Não, certamente. Assim, como eu comentei, né, eu nunca sentei em sala de aula para ter o Ronald como professor, mas o tenho como mestre, e cada conversa com o Ronald é definitivamente um aprendizado de vida, né? Como eu comentei lá no início de carreira, que eu observava o Ronald consultor, até para me espelhar enquanto consultor. Claro. Ainda hoje eu continuo dessa forma, e eu espero que o pessoal que assistiu o podcast, né, também tenha aproveitado esse momento de ouvir o mestre falar. E aí, pessoal, deixo novamente a dica, né, para seguir a Think nas redes sociais, seguir aqui no YouTube para continuar acompanhando os nossos vídeos. Até logo!